As funções são um conteúdo da matemática que são, na verdade, é o que a gente chama de uma modelagem. Elas nasceram para representar situações do nosso dia a dia. Então, por mais que a gente ache que a gente não consegue achar uma aplicação para a função, cada função tem seu objetivo. Por exemplo, as funções do primeiro grau, elas conseguem normalmente representar situações do nosso cotidiano, como, por exemplo, vendas de um negócio, compra de passagens, mensalidades de uma academia, de uma escola. A função do segundo grau, normalmente, ela é mais relacionada à física, que ela vai falar muito de deslocamento, de movimento e assim por diante. Também é utilizada muito em questão de lucros, prejuízos e assim por diante. A função exponencial é a mais atual, né, que a gente está vendo muito, a curva exponencial, ela fala muito de crescimento. Então, quando a gente fala em alguma coisa de crescimento relativos à população, a gente pensa na função exponencial. A logarítmica já é mais ligada a alguns movimentos relativos a coisas geológicas, como, por exemplo, escalas do terremoto, situações que são relativas, por exemplo, à química. Então, assim, cada função tem seu objetivo. Até a função modular, que é uma das funções mais, assim, excluídas, ela tem uma aplicação, como, por exemplo, representar posições ou distâncias. Então, é um conteúdo muito importante para a gente, né? Porque ela consegue representar a natureza na matemática. Mas para você fazer isso, para uma função aparecer, para ela nascer, ela precisa principalmente de uma coisa básica, que é justamente o sistema de coordenadas. Então, o que seria um sistema de coordenadas, né? O sistema de coordenadas nada mais é do que o plano cartesiano que a gente conhece, né? Onde ele vai ser dividido basicamente em dois eixos, o horizontal, tá certo? Que é o que a gente chama de eixo das abscissas, que é o eixo X, e o eixo vertical. Mas antes de falar o eixo vertical, sempre que a gente tiver um ponto que esteja localizado no eixo das abscissas, ele sempre vai ser representado dessa forma aqui, ó. X, que é a posição dele, e 0. Ou seja, se aqui fosse o número 3, então esse par ordenado, ele seria representado dessa forma. Então, sempre que ele falar numa questão, eu tenho um par ordenado que está no eixo das abscissas, você sabe que a representação desse par é dessa forma, x, 0, tá certo? Aí, falando agora do eixo das ordenadas, que seria o eixo vertical, né? O eixo vertical, ele também pode ter uma representação de um par ordenado, só que agora, olha, vai ser 0 e y. Por quê, ó? O x vai ser o primeiro, né? Então, eu localizo aqui, ó, x. Eu nem subi nem desci, por isso que é 0. Quando vem para cá, ó, eu continuo no 0 e vou subir até uma posição y. Então, por isso que a representação de qualquer ponto no eixo das ordenadas vai ser de forma 0 e y. Aqui representa a origem, que é o ponto de encontro entre os dois planos, e a gente tem os quadrantes, né? Que seria o primeiro quadrante, que ele vai representar sempre pontos positivos, tanto x positivo como y positivo. Temos aqui o segundo quadrante, e que agora ele vai ter essa representação aqui, ó. O x negativo, porque é esse ponto que está aqui, e o y positivo. Depois, o terceiro ponto, que seria o terceiro quadrante, né? Aonde os dois são negativos. Então, ó, o x vai ser negativo e o y também negativo, beleza? Por fim, o quarto quadrante, aonde vocês vão ter o y negativo e o x positivo. Então, essa é a representação de um plano cartesiano. Normalmente, nas funções clássicas, sem ser a função inversa, o eixo x ele sempre vai representar o domínio da função e o eixo y vai ser sempre o contradomínio da função. Muito cuidado, que algumas pessoas costumam dizer que o eixo y é o domínio da função. Desculpa, a imagem da função. Ele não vai ser a imagem, vai ser o contradomínio, tá certo? A imagem é só onde tem aquela ligação dos pontos que a gente vai ver lá na frente. Obter os valores de P, de modo que o ponto A, P menos 7, 4 sobre 5, pertence ao eixo das ordenadas. O que significa dizer isso?
Essa é a representação de um ponto no eixo das ordenadas. Então, significa que vocês vão pegar isso aqui, ó, o P menos 7 igualar a zero. Só isso. Então, P vai ser igual a 7. Pronto. Sendo P igual a 7, quando a gente substituir aqui, esse ponto A vai ser justamente do formato de 0 e 4 sobre 5. Então, bem facinho, bem simples, né? A única coisa que vocês têm que saber é que um ponto que está no eixo das ordenadas, ele vai ser representado dessa forma, beleza?